Com o surgimento e o crescimento das cidades, a violência urbana vai surgir e vai aumentar. Em 1888, a Inglaterra, especialmente Londres, ficou perturbada com uma série de assassinatos. Um assassino matava e mutilava mulheres, retirava seus órgãos. Foi chamado de Jack o Estripador. Este nome surgiu porque os jornais daquela época começaram a receber correspondências de alguém que se dizia o assassino e se intitulava Jack o Estripador. Até hoje, a Inglaterra não conseguiu solucionar este mistério e, a partir daí, surgiu a expressão serial killer, assassino serial. O livro que eu vou apresentar para você hoje mostra um assassino serial que envia cartas para uma determinada pessoa. Olá, sou Cristiane Azevedo, este é o canal Leitura de Abelha e apresento para você hoje o livro Os Crimes ABC, da Dama do Mistério, Agatha Christie. Agatha Christie escreveu romances, poesia, contos. Porém, ela se destacou com o subgênero romance policial. Por isso, ela recebeu o apelido de a Dama do Crime. Durante sua carreira, ela publicou mais de 80 livros, inclusive alguns sob o pseudônimo de Mary Westmacott. São inconfundíveis os seus detetives. Ela é muito criativa, não fica presa em um tipo de detetive. Ela tem vários livros que a investigadora do crime é a senhorinha Mrs. Maple. Depois nós temos Parker Pyne, o superintendente Battle, Tommy e Tuppence e o famosíssimo Hercule Poirot. O romance que eu vou apresentar para você hoje, o detetive que vai investigar os crimes é Hercule Poirot e o seu amigo Arthur Hastings. A história se dá da seguinte forma: Hastings vai visitar Poirot porque ele estava viajando pela América e aí ele vai visitar o Poirot e encontra o Poirot muito preocupado porque ele recebeu uma carta e esta carta dizia que num determinado dia e num determinado local aconteceria um assassinato e ele assinava ABC. Ele não sabia como investigar aquela situação. Você vai dizer um determinado local, mas ele não disse o número da casa. Não, ele só falou numa região, num bairro. Ele vai na polícia, mas a polícia não leva aquela situação a sério. Ótimo. Chega o determinado dia, Hercule Poirot recebe um telefonema da polícia. Coincidentemente, uma mulher havia sido assassinada em uma tabacaria na região de Andover. O que é uma tabacaria? Naquela época vendia cigarro, passagens de trem, balinhas, cartão postal. Junto dela tá um guia que fala sobre os horários dos trens de Londres, a antiga lista telefônica, por exemplo, só que de trens, conhecido como Guia ABC. E qual era o nome da vítima? A dona da tabacaria, uma senhora chamada Alice Asher, letra A. Aí Poirot já ficou com uma pulguinha atrás da orelha. Passa algum tempo, ele recebe outra carta deste mesmo ABC, avisando que no dia tal, na região tal, ele vai assassinar outra pessoa. Não deu outra. Ele vai encontrar na praia, na região de Baker Hill, uma jovem chamada Beth Barnard. Ela era uma garçonete muito bonita e vai ser morta até com certo requinte de crueldade. Poirot recebe outra carta. Dessa vez
é um senhor que é assassinado, chamado Sir Carmichael Clark. A partir dessas 3 mortes, é formado um grupo para investigar esse assassino cruel que escolhe suas vítimas de acordo com as letras do alfabeto e deixa um guia ABC junto ao corpo da vítima. Poirot, ele tem um jeito diferente de investigar. Ele é muito mais de observar, conversar com as pessoas que estão ao redor, tentar buscar no que as pessoas viram. E esse jeito não é um jeito que a polícia gosta. Ele não fica procurando pegado, atento ao que as pessoas dizem, ao que as pessoas não dizem. Ele é bem esperto, mas isso faz a polícia achar o trabalho dele uma coisa de gente maluca, de gente que não tem muita direção. A polícia, ela vai formar uma comitiva. Vai ter o inspetor-chefe, Japp, vai ter o inspetor Crome e vai ter também um especialista que vai tentar fazer perfil psicológico desse assassino. Já Poirot, o que ele vai fazer? Ele vai entrevistar os familiares, amigos das vítimas, vizinhos, por exemplo, pessoas ali próximas da tabacaria. E no resultado dessas investigações, dessas entrevistas, eles vão chegar na pessoa de um vendedor de meias, que sempre que acontecia um desses assassinatos, esse vendedor de meias esteve por ali, ou um pouquinho antes, oferecendo as meias, ou no dia do assassinato, ele passou por ali, alguém viu. Nesse ínterim, Poirot recebe uma 4ª carta, avisando que haverá um outro assassinato numa região tal. Poirot fica muito intrigado que dessa vez a carta chega atrasada, porque a pessoa comete um erro na hora de botar o endereço dele. Eles supõem que o assassinato vai acontecer num lugar onde está acontecendo uma corrida de cavalos, onde vai ter bastante gente. Só que isso é uma forma que o assassino tem para despistar toda aquela equipe, porque o verdadeiro assassinato vai acontecer numa sala de cinema. O leitor vai entrar em contato com um outro personagem, ex-soldado inglês que sofre de sérias dores de cabeça. Ele se feriu na guerra, foi ferido na cabeça e é um vendedor de meias. O nome dele é muito interessante, porque até o nome dele tem a ver, né, com ABC. Então já vai ser mais uma pista. O nome dele é Alexander Bonaparte Kurt. Ele está no cinema onde acontece o assassinato. E quando ele chega em casa, ele observa que a sua roupa está manchada de sangue, que no bolso dele tem uma faca ensanguentada. Todo mundo conhece ele, todo mundo está sabendo dos crimes ABC e tem gente que começa a desconfiar dele e vai entregá-lo para a polícia. Ele mesmo decide ir para a polícia. Ele não tem certeza se ele matou ou não. No trajeto dele ir para a delegacia, ele passa mal, ele desmaia, pego pela polícia. A polícia vai revistar o quarto dele numa pensão. O que a polícia vai encontrar no quarto dele? Tcharam! Um monte de guias ABC, uma máquina de escrever com o tipo de papel que as cartas eram escritas para o Poirot, as meias de seda. Então estava tudo ali. O assassinato estava resolvido. Mas nós estamos falando de Agatha Christie. Será que estava resolvido ou não estava resolvido? Eu vou deixar para você descobrir ao terminar de ler esse romance. Agora, com relação à obra, há algumas curiosidades muito interessantes. A primeira delas, eu posso arriscar que ele foi o primeiro romance policial a apresentar a figura do serial killer. Dentro da obra da
Agatha Christie, ele também tem uma grande diferença. Qual é? Geralmente os crimes que ela investiga, que ela cria, eles estão num ambiente bem restrito. Eles acontecem numa vila, numa casa, numa ilha. Esse não, é uma área bem ampla. Poirot tem que viajar para diversos lugares, cujos nomes têm a inicial das letras do ABC. O primeiro local começa com A, o segundo com B, o terceiro com C e o quarto com D. Então é uma área bem ampla. A Agatha Christie, nesse romance, ela faz várias referências a alguns romances que ela já escreveu e, inclusive, ela dá um spoiler de um futuro romance que ela vai escrever, que se chama Cartas na Mesa. Há uma hora que o Poirot está conversando com o seu amigo e eles começam a falar sobre o que seria um crime interessante. E aí ele fala que um crime interessante seria estarem pessoas jogando cartas, todos prestando atenção no jogo e de repente algum dos jogadores aparece morto. E isso é uma dica de um romance que ela vai escrever futuramente, que se chama Cartas na Mesa. Não só esse romance, ela faz referência a outros romances também. Tragédia em 3 Atos, O Misterioso Caso de Styles, O Assassinato de Roger Ackroyd. Também faz uma denúncia à situação que o país deixa os veteranos. A própria situação do Alexander Bonaparte Curtis, serviu na guerra, estava ferido, mostra uma pessoa que foi abandonada pelo país. Ela faz uma séria denúncia. Assim como, de certa maneira, ela mostra a situação das mulheres. As 2 primeiras vítimas eram mulheres que sofreu abusos. Outra característica bem interessante deste romance é a narração. Ele é narrado em primeira pessoa pelo amigo do Hercule Poirot, mas vai chegar um momento que vai aparecer um outro narrador, uma narração em terceira pessoa. E quem é esse narrador? O Alexander Bonaparte Curtis. Ler os livros da Agatha Christie é diversão na certa. A gente fica envolvido com a história, a gente tenta descobrir quem é o assassino, ela foge da obviedade e você está sempre em busca de pistas. E depois, quando o livro termina, você se vê obrigada a reler e falar assim: nossa, estava ali na minha frente e eu não prestei atenção. Eu convido você a conhecer as obras dela e, se quiser, começar por este romance. Se você leu outros romances dela, comente aqui embaixo. Diga-me qual é o seu romance favorito dessa autora. E, Consuelo, eu espero que eu tenha feito jus à sua autora favorita. Um beijo e até semana que vem. Tchau!